Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela Pires, estou aqui para começar mais um vídeo no canal. E bom, antes de começar esse vídeo, como ele é muito polêmico, já deixa bastante like aqui embaixo. Comenta bastante se você gostou desse vídeo, se você tinha alguma curiosidade e se eu conseguir responder tudo que você ainda não sabia. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo daqui pra frente. E é o seguinte, o assunto é polêmico demais. E como ficou várias dúvidas, eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Enfim, como ele foi muito bem repercutido, como ficou muitas dúvidas e muita gente também veio falar comigo no meu direct, me explicar algumas coisas, me dizer coisas que eu não sabia, enfim, conhecimentos, várias pessoas trocaram conhecimentos comigo, eu resolvi contar pra vocês. Seguinte, eu não consegui ver todos os comentários do vídeo porque foram milhares. Foi muita gente comentando lá. E assim, eu li os primeiros. Os últimos eu perdi o controle. Tanto é que algumas pessoas mandaram mensagem no meu direct pra falar algo que sabia que eu não veria se tivesse comentado no vídeo. Enfim, e várias pessoas também me mandam até hoje falando: ah, mas conta a história inteira. Conta a história da Dama da Noite, por exemplo. Calma. Aguenta o coração. Vamos esperar pro final do vídeo. Aí eu conto a história. Vamos começar lá desde o começo, então, pra quem não tá entendendo nada. O Edu postou um podcast que a gente fez faz pouquíssimo tempo, que inclusive ele me pegou de surpresa, o Matheus só tinha me falado: ah, o Edu tá querendo gravar um vídeo com você. Pensei comigo, tá bom, né? Cheguei lá num podcast sobre coisas surreais que haviam acontecido na minha vida já. Eu falei, tá bom, tudo bem, vamos lá, bora. E como eu sou muito aberta pra falar dessas coisas, falei numa boa, bem tranquilo. E como eu não contei tudo detalhe por detalhe, eu vou contar aqui pra vocês nesse vídeo, fechou? Então bora lá. Sobre esse podcast, tinham várias coisas que já haviam acontecido comigo, como desde os meus 15 anos, que foi quando eu comecei, inclusive nesse quarto aqui, eu tenho medo, que foi quando eu vi o primeiro espírito na minha vida. Todas as pessoas que conversam comigo dizem ser o meu mentor espiritual. E eu até comentei no vídeo que, como eu tenho uma irmã falecida, eu tenho quase certeza absoluta que era ela que apareceu, era o mesmo cabelo, o mesmo sorriso, tudo. Só que como ela apareceu criança, aqui ela não apareceu, ela já apareceu com uns 20 e poucos anos. Pelo que eu consigo me lembrar um pouquinho dela. E ela apareceu uma vez só. Pra mim é ela, então eu falo que é ela, tá? Não sei, pode não ser, mas pra mim é, então eu falo que é ela. Que foi só quando eu tinha 15 anos mesmo, apareceu sorrindo, não me falou nada, tanto é que eu estranhei, porque pra mim era novo aquilo lá, não sabia o que tava acontecendo, se eu tava sonhando, se eu não tava, se era pesadelo, enfim. Credo, você parece uma bruxa. E ela olhou pra minha cara, deu risada e desapareceu quando eu fechei o olho. E o engraçado é que eu fechei o olho e dormi de boa. Não foi uma coisa que me assustou, isso pelo menos que eu lembro. Eu fui lembrar dessa história quando eu acordei, que eu acordei pensando nela. Eu falei, caraca, pode ter sido sonho. Foi muito real pra ter sido um sonho. Mas enfim, depois disso, voltando de um trabalho lá pela 00:30, eu lembro perfeitamente, era a festa da cerejeira aqui na minha cidade. E voltando desse trabalho, eu tava voltando de carona, e daí tinha uma esquininha, que inclusive é perto da casa da minha avó, e por parte de pai, e daí nessa esquininha tinha um triângulo, assim, sabe? Um triângulo, aqui tinha uma rua, aqui descia duas e subia uma, enfim. E daí eu vi um senhor, daí eu falei pro rapaz, né? Falei, credo, parece, o que esse velho tá fazendo aqui? Será que ele tá vendendo droga? Ele olhou pra minha cara, que velho? Eu falei, você não tá vendo? Não. Eu falei, não é possível que você não tá vendo ninguém ali. Ele não tem ninguém ali, Isabela, você tá louca. Aí ele falou que arrepiou inteirinho. Daí eu falei, pronto, era só o que me faltava mesmo. Aí eu fiquei assustada com tudo isso que estava acontecendo. Além disso, uma coisa que eu comentei no vídeo também, que quando essas coisas começaram a acontecer na minha vida, assim, a luz do quarto apagava e acendia sozinha. Quando eu estava sozinha, se eu tivesse aqui no quarto, caía as coisas lá na cozinha sem a menor possibilidade que aquele negócio cairia sozinho, caía. Teve uma vez, eu escutava meu nome, eu escutava muitas pessoas chamarem meu nome, e eu era tão medrosa com essas coisas que aconteciam, porque estava acontecendo muito frequente, que um dia eu tava aqui deitada nessa cama, aqui nesse quarto mesmo, e eu escutei um estrondo, como se tivesse alguém pulando o muro entrando aqui dentro de casa. Eu liguei pro meu pai desesperado, eu falei, pai, ele vai lembrar dessa história, tenho certeza. Falei, pai, pelo amor de Deus, acabaram de entrar aqui em casa, que não sei o que. E eu fiquei escondida embaixo da cama. Tranquei a janela, tranquei a porta, fiquei debaixo da cama. Enquanto ninguém chegou, eu não saí daqui.
E daí meu pai chegou, minha mãe chegou, tipo, foram ver os muros, não tinha rastro de ninguém, não tinha nem animal, nem ninguém. Eu falei, cara, o que tá acontecendo comigo? E o mais marcante pra mim, além do zumbido frequente que eu escutava muito forte no meu ouvido, foi que, por exemplo, tô aqui mexendo no notebook, tô escutando música. Cansei. Quando você fecha a tampa, né, do notebook, automaticamente a música para de tocar. Parou de tocar. Normal. Parou de tocar. E daí eu fui lavar a louça. Quando eu tava lá na cozinha, passou tipo uns 5 minutos mais ou menos, a música do notebook começa a estrondar de novo. E, pra mim é totalmente impossível um notebook tocar música fechado, no YouTube, o YouTube rodando normal, e ele fechado. E no último, e não tava no último quando eu tava escutando, e o volume tava assim, ó, lá no último. E o medo de vir desligar, vim tremendo da base. Aí eu fiquei aqui mesmo, daí voltei pra cozinha mais, e o medo, fiquei aqui. Isso aconteceram 2 vezes. Na segunda vez, minha mãe e meu pai estavam em casa. Eu tinha falado pra minha mãe, ela não tinha acreditado. E daí minha mãe tava em casa, e daí eu fiz ela vir desligar, porque eu tava com medo. Daí ela veio, desligou, e eu falei, leva pro seu quarto, que eu não quero mais esse negócio perto de mim. E daí eu fazia ensino médio ainda, eu tava no 3º ano, se eu não me engano. E daí tinha um menino, que eu lembro certinho, o nome dele era Lucas. E ele estudava comigo, e ele era sensitivo, ele era médium. E daí eu cheguei desesperada falando pra ele, falei, Lucas, o negócio é o seguinte, tá acontecendo isso, aconteceu isso. Daí ele falou, tá, você tem sensibilidade, você consegue ver coisas, prever coisas futuras, alguma coisa assim, tipo assim, ele me deu esse exemplo. Eu não sei se isso é verídico ou não até hoje, mas esse é o exemplo que ele me deu. Tipo, sabe quando você fala com uma pessoa, para de ser trouxa, que você tá sendo trouxa porque a pessoa vai fazer isso com você? É porque a pessoa vai fazer isso com você, não é possível. Ele é. Eu falei, tá bom, já que você tá falando, não vou duvidar. Mas eu falei pra ele, o negócio é o seguinte, eu não quero, eu tenho medo. Eu era muito nova, eu tinha 15 anos, eu não tô preparada, eu tenho muito medo. Todo mundo me botava mais medo ainda, não quero. Não quero. Então ele falou, tem uma oração que você pode fazer que você não vai ver, você não vai sentir mais nada até quando você tiver vontade. Então eu falei, tá bom. Daí ele me passou uma oração em outra língua, eu não lembro, não era inglês, era uma língua totalmente diferente. Daí antes de fazer essa oração, eu coloquei no tradutor. Não coloquei no tradutor nada, eu digitei, porque ele me deu por papel mesmo. Digitei tudo aqueles negócios estranhos lá. Aí era uma oração super tranquila, eu lembro até hoje, falando que eu não tava preparada, não era nada assim, que é o medo, né, de você ler um negócio e você não saber o que você tá lendo. Li do jeito que tava, que foi o jeito que ele mandou eu ler. Nunca mais, graças a Deus, aconteceu nada na minha vida. Resumindo, a primeira parte da história do podcast foi essa. A segunda parte, que é a mais cabulosa e que é a mais demorada pra contar, e se você tá sem tempo, deixa pra você assistir esse vídeo em outra hora, porque ele é comprido demais, foi que depois disso, o tempo se passou, eu comecei a fazer faculdade, eu acho que eu tava no meu 2º ano de faculdade, e daí nesse 2º ano, eu acho que desde o 1º ano eu tava pelengando. Eu tava começando a passar mal, e eu paguei muito com a minha língua, mas muito, juro por Deus, que eu não esqueço até hoje, que eu julgava muito uma menina que estudou comigo. Não julgava a depressão dela. Eu julgava que, tipo, tá depressiva, mas faltava todo dia ali no colégio, mas ficava lá na pracinha de fora do colégio pra ficar fazendo as coisas lá fora. E não entrava pra ter aula, por quê? Que tipo de depressão é essa? Pra mim, né, na época, tava depressiva e ficava em casa, não ficava vagabundeando na rua ao invés de assistir aula. Um negócio muito forte que passa na minha cabeça que eu lembro muito bem disso. E nesse finalzinho de 1º ano na faculdade, eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a chorar demais, ter crise de choro, ter pânico, minha ansiedade começou a florar demais e eu não entendi o que estava acontecendo. No 2º ano, fui empurrando com a barriga, empurrando, até porque meu pai tava pagando a faculdade e, cara, já tinha ido quase 10 mil reais em um ano. E, enfim, no 2º ano começou a piorar. Começou a ser mais frequente o pânico, começou a piorar demais. E nisso eu já tava fazendo tratamento com psicóloga, mas eu acho que, eu fiz uns 3 meses seguidos e ela olhou pra minha cara e falou, olha, infelizmente, o pensamento seu que eu tinha que mudar, eu mudei. Mas não foi o suficiente. Então eu vou te encaminhar para uma psiquiatra, que foi onde eu comecei a tomar meus remédios. E graças a Deus tô terminando o tratamento esse ano. E daí um belo dia eu tava estudando para uma prova e, cara, eu não consegui me concentrar o conteúdo da faculdade. Parece que eu já não gostava mais da faculdade, não entrava na minha cabeça. Não ia de jeito nenhum. Eu surtei, minha mãe tava aqui dentro do quarto conversando comigo e eu tentando estudar. Eu surtei, falei, eu não quero mais. Então você vai falar pro meu pai. Só que no que eu falei, não quero mais, eu desmoronei no choro de novo, porque eu tava muito ruim. E daí ela viu que realmente eu não tava bem e que eu precisava de ajuda. E foi aí que eu tranquei a faculdade no dia seguinte. Hoje eu olho pra aquela faculdade, eu tenho
ranço de olhar para aquela faculdade. Eu não consigo me imaginar dentro dela mais. Aí foi aonde eu comecei a piorar. As pessoas mais próximas a mim faziam de tudo para me ajudar. Eu não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de ir em festa, eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Fiquei, sei lá, quanto tempo que eu fiquei trabalhando em Maringá? Um ano trabalhando em Maringá. E daí eu, na verdade, eu já conhecia o menino da família lá, eu já conhecia, mas eu não conhecia a família, conhecia por meio de trabalho, que ele tinha me convidado para fazer um trabalho lá, para a loja deles e só, até aí só. E a loja deles tinha várias coisas espíritas, daí um dia eu perguntei, né, falei que eu achava muito interessante, que na época eu frequentava para tomar passe, que é uma oração espírita, e me fazia bem na época, então era isso que acontecia, e daí ele começou a se aproximar mais de mim, falou que ele era também, e enfim, ele foi cada vez ficando mais próximo a mim, mas na amizade mesmo. Toda vez que eu me sentia muito mal, eu ligava pra ele, porque eu tava em Maringá e era mais fácil dele me socorrer. E daí um dia eu tava pegando a rodovia pra voltar embora, e as vozes que eu dizia, que eu ouvia quando me dava pânico, começaram a aparecer, tipo, vai lá, joga seu carro na frente dessa carreta, se mata, que não sei o que. E eu senti uma voz muito forte, tipo um anjo da guarda, me puxando, falando o que você tá fazendo da sua vida, por que você tá fazendo isso? E aí, fico emocionada, eu quero chorar. E daí eu parei o carro, era bem na saída, tinha um shopping na saída de Maringá, parei o carro, entrei dentro do shopping, liguei pra ele desesperado, falei, eu tô entrando dentro do shopping, pelo amor de Deus, eu tô muito mal, eu não consigo pegar a rodovia agora, me ajuda. E daí ele foi no shopping, dentro de 5 minutos, porque a loja deles era perto. E ele ficou conversando comigo, e ele falou que podia me ajudar.